Comecei a sair com Ethan, conhecido por ser um verdadeiro mulherengo. Todo mundo achava que eu estava completamente apaixonada por ele. Quando ele faltava às aulas por causa de brigas, eu fazia os apontamentos por ele. Quando ele flertava com outras garotas, eu acobertava. Passei 3 anos sendo aquela pessoa fácil, a que vivia correndo atrás dele, como se não tivesse orgulho nenhum. Durante esse tempo, coloquei tudo de mim em ajudá-lo a entrar em uma das melhores universidades. Mas, pouco antes do início do semestre, ele terminou comigo. Com um ar arrogante, ele disse que sabia que eu gostava dele há muito tempo, mas que eu vivia com a cabeça nos estudos, que comparada com a Chloe, eu era rígida demais, sem graça demais. E então disse que queria ficar com ela no meu lugar. Todo mundo ficou esperando que eu tivesse um colapso, mas eu não tive. Eu apenas peguei meu celular e conferi o valor que tinha sido transferido para a minha conta. 50 milhões. Então respondi com calma. Claro, desejo o melhor para vocês dois. Ninguém sabia. Ninguém fazia ideia de que eu só tinha me dedicado tanto a ser a namorada perfeita do Ethan, porque a mãe dele me ofereceu dinheiro demais para recusar. Agora que o dinheiro estava comigo, mesmo que ele não tivesse terminado comigo, eu mesma teria terminado com ele. Depois que eu fui embora, os comentários começaram quase imediatamente. Alguém perguntou se eu realmente tinha desejado felicidade ao Ethan depois de tudo. E ainda por cima, disseram que eu saí dali em menos de 1 minuto. Era como se eu não me importasse nem um pouco. Alguns acharam estranho. Disseram que talvez eu estivesse tão abalada que tinha perdido a noção. Mas outros discordaram. Falaram que eu estava calma demais. Que parecia até que eu já esperava por aquilo. Que na verdade, era como se eu estivesse esperando ser dispensada. Assim que essas palavras foram ditas, alguém lançou um olhar cuidadoso na direção do Ethan. Ele estava com o braço em volta da nova namorada, Chloe, mas o rosto dele não estava exatamente satisfeito. Ele franziu a testa, claramente incomodado. Percebendo isso, o grupo diminuiu o tom na mesma hora. Todo mundo ali já tinha visto o quanto eu fui obcecada por ele durante anos. Não fazia sentido eu simplesmente não me importar. Ela deve estar se segurando, alguém comentou em voz baixa. Aposto que em menos de 3 dias ela volta correndo, implorando pra ele aceitar ela de novo. A expressão do Ethan suavizou um pouco quando ouviu aquilo, como se aquilo confirmasse algo que ele já acreditava. Se ela vier pedir pra voltar, eu penso no caso, ele disse com naturalidade. Dependendo do que ela fizer. Eu não fazia ideia dessa conversa. Naquele momento, eu já estava bem longe dali. Arrastava minha mala pela estação, sem pressa. E mesmo que tivesse ouvido cada palavra, eu só teria dado um sorriso. Nada daquilo importava mais. Minha família sempre deixou claro o que pensava. Para eles, não fazia sentido investir na educação de uma filha. Achavam melhor casar o quanto antes, resolver a vida rápido, trazer algum tipo de benefício para casa. Eles tentaram me impedir de continuar estudando. Meu pai ficou tão furioso na época que quase acabou com qualquer chance que eu tinha. Foi nesse momento que a mãe do Ethan apareceu. Ela foi direta, sem rodeios. Disse que se eu ajudasse o filho dela a entrar em uma das melhores universidades, ela pagaria todos os meus estudos e ainda me daria 50 milhões. Se não fosse por isso, eu nunca teria me aproximado do Ethan. Nunca teria aceitado ficar ao lado dele daquele jeito. Ele era conhecido como o garoto mais popular da escola, mas também era alguém com quem ninguém queria se envolver de verdade. Mesmo assim, eu aceitei. E durante 3 anos, eu fiz exatamente o que prometi. Transformei alguém desleixado, arrogante e sem disciplina, em um aluno capaz de entrar em uma universidade de elite. Agora que tudo tinha terminado, eu podia ir embora, com o dinheiro, sem dever nada a ninguém. E pela primeira vez, realmente livre. Durante os 3 meses de férias de verão, eu não perdi tempo. Estudei como nunca. Consegui minha certificação em idioma estrangeiro e alcancei um nível intermediário em farbiano. Com isso, consegui ser aceita em uma universidade no exterior. Era tudo o que eu precisava. Uma chance real de começar do zero. No dia em que eu estava prestes a embarcar, meu celular vibrou. Era o Ethan. A mensagem dele era exatamente como eu imaginava. Perguntava por que eu tinha bloqueado ele em tudo. Dizia que já tinha passado tempo suficiente, que eu já devia ter superado aquilo. Mesmo estando com a Chloe, ele disse que ainda poderíamos ser amigos. Mandou eu parar de fazer drama e desbloquear ele. Cada palavra carregava aquela arrogância de sempre. Como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mesma pessoa que passou 3 anos correndo atrás dele. Como se não importasse o que ele fizesse. Eu sempre voltaria. Eu olhei para a mensagem por alguns segundos. Não senti raiva, nem tristeza. Só um certo cansaço. Então fiz a única coisa que fazia sentido. Tirei o chip do celular, quebrei ao meio e joguei fora ali mesmo, no aeroporto. Com aquilo, eu não estava só me livrando da mensagem. Eu estava deixando pra trás tudo o que vivi. As humilhações, as expectativas, a versão de mim que aceitava aquilo tudo. Quando o avião decolou, eu não olhei pra trás. Não senti vontade. Não senti dúvida. Era como se tudo aquilo tivesse ficado em outra vida. Comecei do zero em Bari, no país de Fárbia. Escolhi estudar em uma das melhores academias de design. Minha rotina mudou completamente. Aprender um novo idioma. Me adaptar a uma nova cultura. Lidar com uma carga pesada de estudos. Nada era fácil, mas pela primeira vez, tudo fazia sentido. Ali, eu não precisava agradar ninguém. Não precisava correr atrás de ninguém. Não precisava provar meu valor pra ninguém. Eu só precisava focar em mim, nos meus desenhos, nos meus projetos, no meu futuro. E foi exatamente isso que eu fiz. Os anos passaram mais rápido do que eu esperava. Tudo o que eu construí em Fárbia começou a dar resultado. Com esforço e consistência, meus projetos começaram a ganhar destaque. Meus designs de joias começaram a aparecer em eventos importantes. Um reconhecimento levou a outro. Ganhei prêmios. Fui sendo notada. E antes que eu percebesse, já estava ocupando um espaço que antes parecia impossível. Com o tempo, fui nomeada como a nova designer principal da Lumina, uma marca de joias que vinha crescendo rápido. Não demorou muito até surgir uma nova oportunidade. Eu precisava voltar. Voltar para o meu país. Assumir a expansão da marca naquela região. No meu primeiro dia de volta, tudo parecia familiar e estranho ao mesmo tempo. Eu estava almoçando em um restaurante perto do escritório, quando ouvi alguém chamar meu nome. Ethan? Não, não era ele. Era uma voz feminina. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais.
E depois clicar no link do YouTube aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.